Sexta-feira, olha só, o último dia da semana chegando. Essa semana foi bem pegada. A próxima, já aviso pra vocês, vai ser mais ainda, tá? Porque a outra semana, essa semana que vem, a próxima, a gente já vai ter revisão das avaliações, tá bom? Gente, na aula de ciências anterior aos simulados, a gente falou um pouco sobre as doenças, as prevenções, e eu havia esquecido de falar um pouco sobre o resfriado e a gripe, e de falar sobre as doenças causadas por vermes. Então, a gente vai recapitular isso, que eu não dei, para a gente ir para o assunto de hoje propriamente dito. Então, página 28, resfriado e gripe. Tanto o resfriado como a gripe, elas são causadas por um vírus, né? É como esse bendito coronavírus, né? Que é o Covid. Também é um vírus da gripe. Só que ele ataca muito mais os nossos sistemas do que essas outras gripes, né? O resfriado e a gripe, eles são vírus que atacam principalmente o sistema respiratório, tá? Que provoca tosse, espirro, coriza, dor de garganta, febre. A diferença entre o resfriado e a gripe está na intensidade dos sintomas, tá? No resfriado a gente tem os sintomas mais brandos, né? Não é aquela coisa, Já na gripe a gente tem os sintomas mais intensos, a febre é mais alta, a coriza é mais alta, no resfriado não, tá? Então a diferença entre essas duas é a intensidade, certo? O vírus que causam resfriado e a gripe são transmitidos de uma pessoa para outra por meio de quê? Da saliva liberada no ar ao falar, ao tossir ou espirrar. Então, gente, como os pais de vocês ensinaram, ao tossir e espirrar, vai pro lado, coloca a mão, que ninguém merece, tá certo? Doenças causadas por vermes. Eu lembro que eu estudei isso, foi muito surreal. Mas nem foi no quarto ano, vocês são muito evoluídos, tá? Gente, os vermes, os benditos vermes, eu queria até que vocês abrissem a 28, olhassem bem direitinho essa imagem que eu vou explicar pra vocês. Os vermes são animais de corpo mole, tá? Eles têm um corpo mole e alongado. Alguns deles, eles podem causar doenças chamadas de verminoses, tá? Conheça algumas das verminoses mais comuns. Aí eu vou falar sobre as ascaridíase, a teníase e a esquistossomose. São as 3 verminoses mais comuns que acontecem no ser humano. A ascaridíase, como tem na imagem aqui ao lado, é uma doença causada pelo verme Ascaris, conhecido popularmente como lombriga. Quem nunca, né, ouviu falar em lombriga? Uma pessoa ela pode contrair a ascaridíase quando ela ingere ovos desse verme, que podem ser encontrados em alimentos mal lavados. Imaginem vocês, as mães de vocês, os pais, compram lá o alface. Aí não lava aquele alface direito. E aquele alface tá cheio de ovinhos. O que é que acontece? A gente ingere aqueles ovos. Eles vão direto pro nosso organismo, tá? Os ovos ingeridos se desenvolvem em lombrigas adultas no nosso intestino, certo? Onde elas permanecem lá, elas se instalam lá, ela começa a morar lá e ela vai começar a absorver os nutrientes que a gente vai ingerindo. Então, a gente vai ingerindo os alimentos, ao invés de o nosso corpo ele ser nutrido, não. A lombriga que vai estar ali se nutrindo dos nossos nutrientes, tá? Esses vermes, eles podem causar fraqueza, dores de barriga, dores de cabeça. Então, isso é muito importante que vocês tenham cuidado na hora de lavar os alimentos, certo? Página 29, a gente vai falar sobre a teníase. A teníase é uma verminose causada pela tênia, tá? Ou solitária. A solitária, gente, é um verme alongado e achatado, tá? A teníase, ela pode ser adquirida quando a gente consome carne de porco ou carne de boi mal cozida. Gente, tem gente que gosta de comer carne mal passada. Imagine só se essa carne estiver contaminada com esse verme que é a tênia. E aí, certo? Por isso é importante a gente consumir uma carne bem passada, para a gente não ter problema, certo? A larva da tênia, ela se aloja no intestino, onde ela vai se desenvolver em um verme adulto, causando diarreia, ela pode causar enjoo, ela pode causar fraqueza, é bem parecida com a ascaridíase. Esquistossomose. Essa esquistossomose, ela é muito conhecida popularmente como barriga d'água, tá? Ela é uma doença causada pelo verme esquistossomo.
As larvas do verme, eu queria até que vocês observassem essa imagem da página 29, que ela está explicando bem direitinho, tá? As larvas do verme são liberadas na água por caramujos de água doce infectados, certo? Como é que ocorre a transmissão? A transmissão ocorre quando a larva do verme penetra na pele das pessoas que se banham em águas contaminadas. Pelo sangue, essas larvas elas vão chegando ao nosso intestino e ao nosso fígado, onde elas vão se alojar, elas vão se transformar em vermes adultos. A esquistossomose, ela provoca danos ao fígado severos, tá? Causando inchaço da barriga, por isso que o nome é barriga d'água, porque a barriga fica bem inchada, tá? Por isso essa doença é conhecida como barriga d'água. Então eu queria que vocês observassem o esqueminha da página 29, ó, mostra bem direitinho como é que ela pode ser adquirida, certo? Gente, hoje, finalizando essas coisas das doenças, a gente vai falar um pouco sobre prevenção. Como é que a gente pode se prevenir de algumas doenças, certo? Qual é a melhor maneira da gente combater doenças, né? Prevenindo o surgimento delas, isso é o óbvio, tá? A maioria das doenças que acometem nós, seres humanos, ela pode ser prevenida sim, tá? Por meio de quê? De vacinação e de adoção de bons hábitos de higiene. Então, gente, a vacinação ela é imprescindível, é de suma importância, certo? E a gente ter hábitos saudáveis, hábitos higiênicos, tá? Até a gente ter uma higiene pessoal bacana, é super importante para a nossa saúde. Vamos falar um pouco sobre vacinação. As vacinas, gente, são substâncias, tá? Que quando elas são aplicadas em nossa pele, né? E aí elas vão aí para a corrente sanguínea, elas protegem o nosso corpo contra algumas doenças, tá? Por quê? Porque o que está dentro dessa vacina faz com que haja um estímulo para essa substância reagir contra aquela doença, certo? As vacinas, elas devem ser tomadas antes que a gente adoeça e não depois, certo? Por quê? Porque as vacinas, elas atuam como prevenção, certo? Não como cura. A maioria das vacinas é aplicada nas pessoas durante a infância, né? E muitas delas precisam ser reforçadas durante a vida adulta. Então, é necessário que a gente reforce essas vacinas depois que estivermos aí adultos, certo? Aí aqui eu tenho na página 32 um calendário de vacinação das crianças. Aí eu tenho algumas doenças que eu posso prevenir com algumas vacinas. A vacina BCG, que é a vacina que dá aquela marquinha que a gente tem, ela previne a tuberculose. Aí eu tenho hepatite A, hepatite B, pentavalente. Essa pentavalente a gente leva várias doses dela, certo? E ela pode evitar difteria, tétano, coqueluche, influenza B e hepatite B. Essa VIP também é muito comum. Pneumocócica também é muito comum. Rotavírus, meningocócia, febre amarela, tríplice viral, tetraviral e varicela. Eu queria que vocês lessem esse quadro. Eu acho até que eu vou pedir para vocês copiarem ele no caderno de vocês, porque internaliza mais, tá? Página 33, hábitos de higiene. Isso aí vocês sabem de qual, a gente vai só dar uma pincelada. A higiene, gente, é de suma importância para que a gente possa se prevenir de algumas doenças, né? Porque quando a gente elimina coisas ruins do nosso corpo, né? Quando a gente elimina os nossos micro-organismos, a gente pode estar evitando a causa de algumas doenças. Então, existem maneiras de cuidar da higiene do corpo. Lavar bem as mãos entre os dedos, né? Após utilizar o banheiro, após fazer uma refeição, certo? Tomar banho, retirar a sujeira, os micro-organismos, tudo que é de ruim, certo? Escovar os dentes para evitar cárie, né? Para a gente não estar ali com problema dentário. Manter as unhas cortadinhas e limpinhas, tá? Evitando o acúmulo de sujeira. Vestir roupas limpas, sempre vestir roupas limpas, especialmente de calcinha, cueca, meia, essas coisas que são assim da higiene pessoal da gente, tá bom, gente? É isso, pessoal. Tudo isso que eu falei agora, gente, tem relação com a higiene pessoal e a higiene ambiental. Como é que a gente pode fazê-la? A gente precisa viver num ambiente limpo, num ambiente que tem acesso à água. Inclusive, abram na página 35, tá?
tratamento de esgoto, coleta de lixo, isso é crucial para que a gente possa prevenir doenças. Por isso que muitos bairros da nossa cidade, eles ainda não têm saneamento básico, inclusive o meu não tem. Então isso pode ser um causador de doenças, certo? Então o prefeito, a prefeita são responsáveis por essas demandas, tá? A limpeza do ambiente que a gente vive, né, na nossa casa, da escola, entre outros locais, deve ser feita por nós mesmos. Nós somos os responsáveis por manter aquela limpeza, certo? A gente precisa manter a organização nos cômodos, varrer o chão, passar um pano, lavar um banheiro, enxugar uma louça. Tudo isso deve ser feito, certo? Como havia dito para vocês, né, o saneamento básico é de responsabilidade do poder público, tá? A água que chega às nossas casas, normalmente ela vem de rios e de represas. Essa água ela precisa passar por um processo que a gente estudou lá no primeiro bimestre, né? Ele passa pelas estações de tratamento de água para que essa água ela chegue purificada até as nossas casas, tá? Depois de utilizada a água juntamente com as fezes, as urinas e outros resíduos, isso vai formar o esgoto, né? O contato, gente, de uma pessoa com fezes infectadas por alguma doença, ela pode contaminar a gente. Por isso, é muito importante o saneamento básico. É importante que a gente cobre do poder público o saneamento básico, certo? O esgoto, ele deve passar por um tratamento para que ele possa ser descartado sem perigo para as pessoas e sem perigo para o próprio meio ambiente, tá? Isso é realizado na estação de tratamento de esgoto, certo? Além disso, o lixo deve ser descartado no local correto, né, para não atrair animais transmissores de doenças, como os ratos, por exemplo. Então, desse modo, depois de separar o lixo corretamente, como a gente já aprendeu, a gente deve destiná-lo para a coleta de lixo, e esse serviço ele é feito pela prefeitura de cada cidade, tá? Que encaminha o lixo recolhido para reciclagem ou para o descarte em aterros sanitários, que é o nosso caso. Gente, é isso, tá? Com esse conteúdo nós fechamos as questões das doenças, como se prevenir, como manter a higienização do nosso corpo, da nossa casa, do ambiente em que nós ficamos. Espero que vocês tenham gostado. Com isso a gente finaliza os conteúdos de ciências. Um grande beijo, bom final de semana, Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.